O programa Belos Entrevista desta semana tem como convidado o Silvano Silva. Silvano Silva é presidente da Associação Catarinense de Rádio e Televisão, que reúne as emissoras de rádio e TV de Santa Catarina, vamos falar em números daqui a pouco, e é também empresário do setor executivo da área de comunicação. O Silvano tem amplo conhecimento, atua mais no litoral de Santa Catarina, mas agora, como presidente, atuando também em todo o estado. Silvano, você foi inclusive presidente do Clube dos Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú, participa do conselho da Associação Empresarial de Joinville. Então, tem essa conexão dentro da comunicação e dentro do meio empresarial. É um prazer recebê-lo aqui, Silvano, e por motivos muito especiais, né? Nós vamos apresentar esses motivos em seguida, que envolvem, entre outras coisas, uma pesquisa que mostra a força e a credibilidade do rádio. Silvano, tudo bem contigo? Clélio, um prazer enorme estar com vocês aqui da Belos Montes FM, na Belos FM Entrevista, né? E com você, uma satisfação enorme falar um pouquinho do nosso meio, que a gente tem paixão, né? O rádio e a televisão, e principalmente o rádio. O rádio é minha essência, né? Eu comecei muito cedo no rádio, lá com 12 anos, e durante essa minha carreira de radiodifusor, de radialista, enfim, envolvido com tudo, a gente sempre se envolveu muito com a sociedade, que faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem muito desse DNA na nossa Caerte também, né? A Caerte é muito envolvida com a sociedade, as campanhas que a gente faz, as ações, né? Assim como o rádio do interior, no seu dia a dia, com as cidades, com as ações que ela se envolve. Enfim, a gente tem essa história aí de envolvimento com CDL, Associação Empresarial, agora o Conselho do Bolshoi, onde a gente pode participar e contribuir. Esse é nosso papel, e a gente deixa o legado aqui, que é importante também, né? E essa experiência agora como presidente, você sempre participou, né, das diretorias, há muito tempo já participa das diretorias da Caerte. Fala um pouquinho da Caerte, quantos associados, como é que ela atua no estado? A Caerte eu participo desde 1995, quando o Paulo Veloso era presidente, e ele queria dar uma renovada na entidade. A entidade era pequenininha, tinha uma sala só, né, e a gente se reunia numa mesa que não conseguia comportar todo mundo, ficávamos alguns nas cadeiras em volta, e os mais novos, né, aprendendo e tal. E a Caerte hoje é uma gigante, a gente está tendo que mudar de sede, inclusive, em função de todo o trabalho que a Caerte faz. A Caerte é uma entidade hoje reconhecida no Brasil inteiro. Nós temos uma cadeira no SECOM Federal, a nossa diretora Lisa foi convidada esse ano para participar no SECOM Federal. Nós temos a Rede de Notícias Regional, que atende os 3 poderes em Brasília e fornece conteúdo gratuito para o Brasil inteiro. É um outro case nacional. Nós temos o 100% do segmento associado na Caerte. Isso é inédito também no Brasil. Eu não conheço uma associação que tenha 100% do segmento associado. São 284 emissoras de rádio e televisão, sendo 260 de rádios filiadas, associadas à nossa entidade, né? Nós trabalhamos com emissoras comerciais e educativas. Temos 2 convênios espetaculares que a gente gera conteúdo também da nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós temos com o governo estadual também. São 2 convênios importantíssimos, que também são inéditos no Brasil, né? A mídia, como todo mundo sabe, ela é feita normalmente através da agência, mas essa é a publicidade, né, produzida, com conteúdo produzido. E o conteúdo jornalístico, com esse viés jornalístico, de informativo, né, é inédito, e um convênio feito com 100% das emissoras do Estado, né, para divulgar as ações da nossa Assembleia Legislativa e do nosso governo do Estado, que durante a pandemia, inclusive, não tinha nem agência de publicidade e pôde se utilizar desse convênio importantíssimo. E aí nós temos o associativismo, né, que aí é aquela questão nossa, interna, da associada, né, para a sua entidade, que é o serviço, a prestação de serviço jurídico, a prestação de serviço técnico, o conteúdo, a nossa RNA, que já há 15 anos faz um trabalho excepcional de geração de conteúdo a partir da capital para o estado inteiro.
e também criando essa ligação entre as emissoras no estado quando algum fato ocorre, e a nossa RCA, a Rede Comercial da Caerte, que tem sido um braço importantíssimo, inclusive para a subsistência da entidade, que só com mensalidade de associado não sobreviveria. Bom, um dos destaques desse momento em Santa Catarina, dentro do sistema do segmento rádio, envolve uma pesquisa. E uma pesquisa que traz informações importantes. Quem é do rádio já sabe disso, dessa força, dessa expressão do rádio e da credibilidade, principalmente, porque nós lidamos muito com informação, né? Eu quero que você fale um pouquinho dessa pesquisa, Silvano Silva, presidente da CAERT, explica como é que ela foi feita, quem fez, e depois nós vamos refletir sobre os dados que ela apresentou. Bem, me permite fazer uma retrospectiva, né, de como nós chegamos nisso. Primeiro, foi uma grande provocação, tem sido há muito tempo, do nosso ex-presidente, o Paulo Vieira. O Paulo é um estudioso de pesquisas americanas, o rádio americano faz muita pesquisa, e o nosso rádio, tradicionalmente, as TVs têm as suas pesquisas já normalmente, né, são empresas grandes, e o rádio tem muita dificuldade de pesquisar, porque são caras as pesquisas, né? E quando se trata de audiência, aí a gente não pode meter a colher, né, como associação. Mas quando se trata de vender o peixe, de vender, de mostrar a força desse veículo, a credibilidade desse veículo, aí sim a entidade entra. E por que nós entramos? Fazendo a retrospectiva lá de 2018, nós tínhamos as redes sociais, né, gerando fake news o tempo todo, dizendo que esses veículos tão importantes, que a gente não chama mais de tradicionais, e sim de essenciais, que iriam morrer. Esses veículos estavam fadados à audiência baixa, porque a internet e os blogueiros, os influenciadores, as redes sociais estavam matando esses veículos. E nós, em seguida, tomamos uma bandeira que também virou um case no Brasil, que foi o Pense Grande, Pense Rádio, Pense TV. Foi um movimento que nós criamos na Acaerte para mostrar a força desses veículos. E as pessoas assistiram na TV os comunicadores unidos de todas as emissoras, né, os comunicadores de rádio unidos de várias emissoras nas suas regiões, todos falando da força desses veículos. Depois veio a pandemia, nós utilizamos essa bandeira, né, do Pense Grande também durante a pandemia para fazer o nosso trabalho social, utilizamos outra bandeira que foi do jeito catarinense, ensinando as pessoas, educando, colocar máscara, usar o álcool gel, enfim, durante toda a pandemia fizemos o trabalho, inclusive fomos premiados como empresa cidadã da ADVB, pelo trabalho que o rádio e a TV fizeram na pandemia, e aí terminou a pandemia. Na realidade não terminou, né? A gente está ainda num limbo aí de sabe se tira a máscara, se não tira, mas enfim, estamos saindo da pandemia e o rádio e a TV saíram com uma alta credibilidade, saíram com audiências maravilhosas. E a gente não poderia deixar de pesquisar, então, e saber esses números, e saber que força tem esse veículo, o rádio, principalmente, né? O rádio que tem uma capilaridade gigantesca no estado inteiro. E aí fomos buscar um instituto de pesquisa que é reconhecido, né, no Brasil inteiro, porque nós pretendemos levar essa pesquisa, já estamos levando para o mercado publicitário do Brasil inteiro, que compra as nossas emissoras de rádio aqui em Santa Catarina, né, e os números foram aquilo que a gente esperava, que a gente conhece, né, mas surpreendentes para o mercado. São números espetaculares quando você tem 7 em cada 10 pessoas em Santa Catarina que ouviram rádio nos últimos 90 dias, é um número espetacular, e mais do que isso, né, nós temos, só voltando um pouquinho, a entrevista ela teve 1.200 pessoas presencialmente no estado, né, é um número bastante interessante, até acima da média do que é pesquisado normalmente, né, foi feito entre 1º e 12 de junho, e esse dado, né, e eu tenho outro dado aqui que eu acho espetacular, que é 66% das pessoas ouviram rádio nas últimas 24 horas. Ou seja, para o anunciante colocar um anúncio e saber que 66% das pessoas daquela região ouviram aquele anúncio, ouviram aquela emissora de rádio, né, ouviram os veículos de comunicação importantes, né, é algo surpreendente.
E aí nós temos números espetaculares. Não sei se você quer que eu já vá dando essas informações. Nós vamos tratar dessas informações aqui agora no decorrer da nossa conversa. O Silvano Silva, nosso convidado de hoje, do Belos Entrevista, presidente da Associação Catarinense de Rádio e Televisão. E o destaque, então, é para esta pesquisa feita pelo Cantar Ibope Mídia, né? Exatamente. E agora, é pesquisa recente, mostrando esta importância do rádio. Vamos falar dos dados agora, Silvano. Outros dados, você apresentou alguns. Você sabe que a comunidade regional conhece a importância do rádio. Às vezes há essa confusão, certo, mas e aí? A gente tem mais dificuldades, às vezes, nas pessoas que mais deveriam conhecer o rádio. Né? Que quando você fala que são os mídias e tal, que deveriam saber ainda que a expressão que o rádio tem regionalmente, como um veículo regional. E eu faço sempre uma defesa veemente da empresa local e regional, porque essa é a cara do rádio também, ele ser local e ser regional. E a pesquisa, de alguma maneira, chancela isso. Então, vai apresentar alguns dados aí, Silvano, por gentileza, que a pesquisa mostra. Então, você já falou que 66% ouviram rádio nas últimas 24 horas, mostrou a pesquisa, né? E aí tem outros números, assim, que a população reconhece a essência, a essencialidade, a importância do rádio. Eu tenho dito, né? Tem uma geração nova chegando aí, que está trabalhando, normalmente começa aí no marketing das empresas, são os filhos dos empresários, né? E essa geração nova que também está chegando nas agências. E eles têm uma sensação, e nem sempre é informação, né, a sensação de que a internet, né, ela tem dominado. E aí a gente tem a informação agora. Nós não tínhamos números para comprovar e para confrontar, né? Eu também tenho dito o seguinte: quando a internet ela mesma ela se auto-pesquisa e diz o número que ela tem, né, não é igual alguém pesquisar a gente e dizer o que a gente tem. Então, mais do que nunca, nós temos uma pesquisa com números espetaculares, né, e com informações que realmente fazem a diferença, e a gente mostra a partir de agora, então, quem é esse rádio, né? 43% ouvem rádio todos os dias, 87% dos catarinenses consideram rádio essencial no seu dia a dia. Olha que número espetacular, a credibilidade, né, desses veículos, desses veículos chamado rádio ainda, né, que todo mundo quer ser, né, Clélia? Todo mundo quer fazer rádio, é web rádio, o influenciador, ele quer fazer rádio, ele usa podcast. Podcast é um programa de rádio que a gente faz há tanto tempo, né? E a gente tem que se apoderar novamente dessas nomenclaturas que estão no digital, mas que são nossos, né? E a gente não deixa de estar no digital também, do contrário, o rádio é tão dinâmico, né? Já tem interagido e tem estado presente. Entrevista que antigamente eu teria que me deslocar para ir no estúdio da rádio, agora a gente faz ao vivo aqui com imagem, né? Vai para o site da emissora, né? Se transforma em podcast, é transmitido no streaming, né? Ou seja, o rádio ele é digital também, ele tem essa presença fundamental. 88% dos catarinenses são ouvintes da classe A, B e C. Eles apresentam índice de escolaridade socioeconômicos acima da média nacional. Isso é o nosso estado de Santa Catarina, que é espetacular, né? 89% das pessoas lembram de ter ouvido algum comercial de rádio nos últimos 30 dias. Olha que índice de lembrança maravilhoso, né? Frente à rede social, que é um turbilhão, né, de informação, que a gente não lembra de nada do que acabou de receber ali no WhatsApp, ou enfim. 80% das pessoas confiam na divulgação de produtos e serviços feitos por locutores de rádio. Esses influenciadores, os verdadeiros influenciadores, aqueles que estão no dia a dia da região, têm essa alta credibilidade, né, Clédio? Porque qualquer coisa que você disser, ou qualquer companheiro nosso que disser aí, sai no supermercado, vai em qualquer parte da cidade, né, e é cobrado por isso. Por isso que o rádio tem esse diferencial enorme e de alta credibilidade. Outro dado para você: 80%
aliás, 75% confiam nos comerciais de rádio e 40% das pessoas pesquisaram ou compraram algum produto anunciado. São números espetaculares. E o catarinense, o que que diz do rádio? Qual é o sentimento dele? 39% é companheiro, 38% é confiável, 35% tradicional e 30% divertido. São números maravilhosos. Pois é, Silvano Silva apresentando essa pesquisa que foi realizada agora há pouco sobre a importância do rádio. E outros dados, Silvano, revelam, por exemplo, porque havia esse mito também. Com as plataformas, com o que existe aí, o rádio não tem mais sentido tocar música. Mostrou a pesquisa o seguinte: música, informação, quando eu falo informação, falamos também de esporte, são fundamentais e o público valoriza isso. O público ele não gosta só de música, né? Até porque a música ela tem presença em qualquer aplicativo hoje. Você escolhe música onde quiser, não precisa ter mais o CD, o LP, enfim, todas essas mídias que já passaram pela nossa mão, né? Você aperta um botão e ouve música. Agora, você não consegue ouvir música sem essa vibração, sem a emoção, sem a presença, né, do locutor, do companheiro, né, que as pessoas falam, né, para você ouvir esporte não tem igual como ouvir no rádio, né, ouvir uma transmissão esportiva, a emoção que o rádio passa, né, a notícia com a alta credibilidade. Eu digo sempre, a gente participa de grupos de amigos e volta e meia tem lá, né, aquela pecha, porque a imprensa é isso, porque a imprensa é aquilo. Ouça uma informação no rádio ou na TV e você saberá que ela é verdadeira. Agora, aquela que circula no WhatsApp ali, né, você tem dúvida sempre, né, você tem que, porque ela pode ser uma fake news e 90% do que a gente recebe é fake news. Então a gente vai sempre no rádio, vai no site da rádio, né, vai, enfim, conversar, ou às vezes até as pessoas perguntam, né, para o comunicador, para o locutor, tá, mas isso é verdade? Isso é fato? Porque tem essa alta credibilidade. A credibilidade do rádio é acima de 70%. E, aliás, nesse período da pandemia, nós tivemos assim 3 fases muito importantes. Eu considero um grande diferencial dos nossos veículos. Nós também sofremos com a pandemia, tivemos os comerciais cortados de imediato, porque, né, os nossos clientes não puderam abrir suas lojas, né, não puderam continuar fazendo seu trabalho, enfim, tivemos aquele baque e nós não paramos, né? Nós adaptamos, nossas equipes também correram risco, né? Tivemos perdas, inclusive, no caminho, mas nós estávamos firmes, seja de casa, o locutor no estúdio sozinho, com todos os cuidados, microfones tendo que trocar de proteção, usar álcool gel o tempo todo, mas nós fomos, no primeiro momento, a ponte fidedigna entre a autoridade, seja ela governamental ou de saúde, e nós fizemos essa ponte corretamente. Não teve nenhum locutor, nenhum influenciador do rádio ou da TV que dissesse faça isso ou faça aquilo. Não, ele ouviu a autoridade e transmitiu a informação correta. No segundo momento, as pessoas estavam apreensivas, já estavam nas suas casas, e aí o rádio foi companheiro. Aí levou tanto a informação quanto o alento, a diversão, um pouco de entretenimento, um pouco de esperança para as pessoas. E o terceiro momento foi o momento da retomada. A gente precisava voltar a roda girar, fazer a máquina girar, as pessoas tinham receio, vou trabalhar, pego o ônibus, o que eu faço? E, mais uma vez, né, o rádio e a televisão estavam ali, e o rádio principalmente nas comunidades, né? Em todo o estado, em todas as regiões, a capilaridade do rádio ela é maravilhosa, ela é espetacular. Por isso a gente sai no momento assim ímpar, e essa pesquisa ela só vem fazer um carimbo enorme, né, para mostrar essa credibilidade e essa força do veículo rádio. Silvano Silva, presidente da CAERT, há poucos dias aqui nesse programa nós conversamos com o Fernando Morgado, antes de conhecer a pesquisa. Nós não tínhamos a pesquisa ainda, e foi interessante porque se nós ouvirmos agora a entrevista, dá a impressão que a gente sabia dos números. Em razão desse comportamento do rádio, por exemplo, durante a pandemia, o rádio conseguiu ser mais orientador do que um veículo de
polêmica. Nós damos mais informação, mais orientação do que ficamos... não que a polêmica não seja necessária, claro que ela é, mas em torno desse assunto houve muita polêmica no país, e o rádio conseguiu se portar um pouco acima disso e privilegiando a informação e assumindo algumas bandeiras, por exemplo, a questão da vacina, da pessoa se proteger, agora também, né, de continuar tendo cuidados. Um papel bem interessante que o rádio assumiu, que os profissionais do meio assumiram, não é, Silvano? Você imagina, Clério, se nós tivéssemos, nesse período da pandemia, somente as redes sociais e a internet, com WhatsApp e tudo que a gente recebia, somente esses veículos como veículos de informação para que a gente pudesse nos balizarmos. Seria o caos, né? A diferença, o peso, a credibilidade, né? Por mais que as pessoas criticassem, tem muita informação de morte, tem muita informação de... Os veículos essenciais, o rádio e a televisão, e principalmente, como eu falo, rádio lá nas pequenas cidades, chegando em qualquer canto, né? Foram essenciais, foram fundamentais para dar tranquilidade para as pessoas. Eu lembro muito bem, na primeira semana foi uma loucura, a gente recebia pelo WhatsApp, parecia que o mundo ia acabar, né? Teve gente que saiu para comprar estoque de papel higiênico, a gente sabe dessa história, e isso foi em tudo que é lugar, porque a rede social estava criando o caos. E se não fosse o rádio e a TV, que aí as pessoas começaram a ouvir, né, a assistir, e ver que não era aquele caos assim, e que as pessoas tinham que ter tranquilidade, tinham que fazer as coisas corretas. E se estamos saindo, né, ficando essa pandemia aí para a história da nossa geração, para contar a história, e a gente vê as imagens, né, do povo todo de máscara, com todos os cuidados, enfim, passamos por esse momento. Pois é, e sobrou disso tudo, quer dizer, que sobrou no sentido positivo, não estou dizendo que isso seja pejorativo, mas ficou a importância do rádio, porque seguidamente a gente tem acontecimentos graves, né? A natureza nos impõe um acidente ou outras situações, e nesta hora o papel do rádio fica ainda mais relevante, desse veículo que você define bem como essencial. E agora mesmo, há pouco tempo, nós tivemos aqui vendavais, tivemos tornados, e as pessoas do interior aqui, ou das cidades, usando o rádio para dizer o seguinte: está faltando luz aqui, não voltou luz, avisa a Celesc, aqui a estrada trancou. E durante a pandemia, como o rádio presta esse serviço, ele ganha em credibilidade. Então, a pandemia contribuiu para essa questão da credibilidade que você destaca bem, não é, Silvano? Nós saímos aí com mais de 70% de credibilidade, exatamente por essa intimidade, né, que a gente tem com o público, e pelo papel que o rádio faz ao longo do tempo, né? Nós nunca deixamos de ser isso que a gente é agora, do que a gente foi durante a pandemia. O rádio nunca deixou de ser esse companheiro, de ter esses números que a gente está apresentando agora. É que a gente, como eu falei antes, a gente estava sendo vítimas da fake news, né? Então, as pessoas diziam que o rádio estava morrendo, e não era uma verdade, né? O rádio sempre esteve presente. É só fazer uma retrospectiva de tudo que já aconteceu na história. É um veículo quase centenário. Ano que vem nós vamos comemorar 100 anos do rádio no Brasil. E ao longo de toda a história, o rádio foi o professor, né? O rádio que ensinou a TV a fazer novela, levou os grandes profissionais, né, para apresentar, para ensinar como se fazia a comunicação, como fazia a apresentação, as locuções com qualidade, né? Ao longo do tempo todo, o rádio foi se reciclando, foi se inovando, foi se modificando, né? E é esse veículo hoje que está fazendo migração das emissoras de AM para FM, melhorando qualidade, né? Devemos ser o estado com 100% de emissoras migradas do AM para o FM na faixa atual, e o rádio participa do dia a dia da sociedade. Você não vê, raramente você tem algum, até
algum blogueiro, algum portal fazendo alguma ação como o rádio faz. O rádio, ele ajuda na cesta básica para a pessoa carente, ajuda na campanha do agasalho, o rádio ajuda na falta de energia elétrica, ele informa e dá a informação importante para a sociedade se balizar, né? Busca os dois lados da informação. O rádio está presente nas festas, nos eventos, e os próprios comerciais que estão no rádio são uma informação, né? E tem gente que gosta, e eu conheço muitas pessoas que adoram ouvir o break comercial, porque tem informação, e a informação é de credibilidade, né? A gente passa o nosso filtro, né? Não é um espaço escondido atrás do endereço IP que você coloca qualquer propaganda ali, qualquer informação que não passou por filtro, né? Em todas as emissoras, a gente tem um cuidado, né, de olhar, de checar a empresa que está fazendo aquela publicidade, de que aquilo seja correto, porque a gente também tem compromisso com a sociedade, né? E também Muito tem bem. as penas da lei, né? Porque somos Claro. corresponsáveis. Então, por isso que o rádio tem essa credibilidade e os nossos influenciadores são os melhores. Ou então você está no rádio de alguma forma desde os 12 anos. Está agora com quantos? Estou com 5,3. 5,3. Então, faz tempo que você está nessa Faz área. tempo, faz tempo. E existem momentos, né, fases do rádio. E eu pergunto para você agora, então, e para dar essa reflexão com os nossos ouvintes. Qual é o futuro do rádio? O rádio ele não morre. Se alguém está pensando que no futuro o rádio vai morrer, vai ter algum veículo que vai superar o rádio, né? De jeito e maneira. O rádio ele é tão adaptativo, né? Que ele vem uma nova tecnologia, o rádio está ali. Porque é a essência da nossa vida, que é falar, né? Que é se comunicar. O rádio tem a maneira mais fácil, é como a gente abrir a boca, né? O rádio é apertar um botão e você está falando com as pessoas. Você não depende, por exemplo, a televisão, se arrumar, né? Ter que passar até uma maquiagem, tal, arrumar cabelo. O rádio não, né? A gente aperta um botão e está falando e está dando informação. E aí vem a tecnologia que facilitou a gente estar na rua, né? E com um botão no aparelho celular, a gente entra no estúdio, aperta o microfone da mesa, abre e fala pelo celular e entra ao vivo na emissora. A tecnologia nos facilitou, a tecnologia nos deu essa dinâmica mais veloz ainda do que o rádio já era, né? Então, se a gente tinha dificuldade antigamente, né, com uma transmissão, dependia de cabos, dependia de maleta, dependia de fio, hoje a gente não depende mais disso, né? A gente utiliza outras ferramentas de terceiros, como a ferramenta da telefonia ou a ferramenta da internet, para trafegar com áudio e facilitar a vida dos nossos ouvintes. E aí um outro benefício, né, que a internet nos deu, né, que é levar para dentro de um site, para dentro da internet, o nosso áudio através do streaming e propiciar aquelas pessoas que estão fora da cidade por algum motivo, que vão viajar, que estão em outro país, que têm raízes naquela região onde ela viveu, onde ela morou, onde ela passou, que ela quer ter algum conhecimento e ela poder sintonizar a sua emissora de rádio preferida no mundo inteiro, né? Mesmo tendo milhares de emissoras no mundo inteiro, também na internet. Muito bem, ficou mais fácil tecnologicamente fazer rádio, e o que até aumenta a responsabilidade, né? Porque, afinal de contas, tem mais instantaneidade na informação e esse processo todo. E E uma outra... vem só, Clélio, só para completar, né, o futuro, vem aí o 5G. Né? Sim. O 5G vai demorar um pouco, talvez no interior, nas grandes capitais já vem o ano que vem, começa a ser instalado a partir de junho, se eu não me engano, né? E o 5G vai dar uma versatilidade ainda maior para esse rádio maravilhoso que nós temos, né? Inclusive no nosso congresso da CAERT, ano que vem, vamos trazer um especialista dos Estados Unidos para nos mostrar o que influenciou o 5G lá nos Estados Unidos, para fazer essa adaptação também aqui para o nosso Brasil e para a nossa Santa Catarina. E para a gente, levando a nossa conversa para a parte final, Silvano Silva, presidente da CAERT, o outro dado da pesquisa mostra que o rádio é ouvido em muitos lugares, ou em todos os lugares. Ele é ouvido em casa,
ele é ouvido no trajeto, ele é ouvido no trabalho, ele é ouvido no lazer. É interessante a gente observar essa versatilidade. O rádio, aquele tradicional do radinho de pilha, né? Ele ficou tão versátil que a gente tem no celular a possibilidade de ouvir rádio, inclusive a novidade, né? Nós tivemos recentemente aprovado, foi no ano passado, a lei que vai exigir que os fabricantes de aparelhos celulares, né, coloquem liberado o chip de sintonia de rádio, independente de estar conectado à internet ou não. Ou seja, o rádio gratuito se preserva no Brasil. Então, isso também é uma facilidade. A gente que carrega o celular, que tem tudo, né, teremos também, muitos aparelhos já têm, mas nos que não têm ainda, no futuro próximo, será obrigatório ter uma sintonia de emissora de rádio FM no celular, o que facilita a vida de todo mundo e que permite a gente ter essa capilaridade, essa força que tem o rádio em tantos aparelhos, né? Hoje, quem tem Alexa, por exemplo, né, na cabeceira da cama, pede para a Alexa sintonizar a emissora de rádio e ela automaticamente já faz. Então, essas facilidades que a gente tem da tecnologia que são maravilhosas. Silvano Silva, presidente da CAERT, muito obrigado pela sua participação, pela disposição de bater esse papo conosco, com os nossos ouvintes, com as pessoas que nos acompanham também nas redes sociais. Obrigado e continue fazendo esse bom trabalho aí em favor do rádio e do catarinense, né? É sempre uma satisfação enorme, prazer estar aqui com você, Clélio, e toda a equipe da Belos, toda a região, né, que ouve e que aproveita essa credibilidade maravilhosa do trabalho que vocês fazem. Estão de parabéns, o Rádio Catarinense está de parabéns, né, porque essa pesquisa nada mais é do que o resultado do trabalho de todos vocês, né, desse rádio espetacular, que é exemplo para o Brasil. Eu tenho dito com muito orgulho, eu visito várias partes do Brasil, a gente vai a Brasília normalmente, né? E quando a gente fala de Santa Catarina, quando a gente fala do que se faz aqui na radiodifusão, as pessoas já dizem, vocês são diferentes. Né? E a gente tem um orgulho enorme disso, e por isso a gente se dedica, né, à nossa entidade, à nossa CAERT, junto com toda a diretoria, né, e com toda a radiodifusão do Estado, que sempre faz o melhor, sempre busca o melhor, né, em todos os sentidos, não só na qualidade do que transmite, mas na qualidade de áudio, na qualidade, enfim, em todos os sentidos dos profissionais que fazem o rádio e a televisão em Santa Catarina, e o rádio que está de parabéns por essa grande pesquisa. Mais uma vez, obrigado a todos, né, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Silvano Silva, presidente da Associação Catarinense de Rádio e Televisão. Essa pesquisa citada aqui, falada aqui, ela está disponível no portal da Belos, f7.com.br, e nós estamos aí aproveitando as matérias, os materiais enviados para dar essa divulgação, porque isso é muito importante. Eu digo, é importante para a comunidade, para o catarinense, né? Porque o rádio, em muitos locais, é o principal e, às vezes, o único veículo que existe à disposição da comunidade. Obrigado, Silvano. Obrigado a você que nos acompanhou. Belos FM está na sua vida e em todo lugar.